Oi, eu sou a Carla Stone. Como você sabe, eu estou aprendendo e começando esse nosso projeto. E hoje o nosso assunto é sobre déficit de atenção. Eu escolhi começar por ele, não foi à toa. Eu começo com ele por uma história de vida, por algo que me toca tanto profissionalmente quanto pessoalmente e porque é também um assunto que, de uma certa forma, é bastante polêmico. Ele é polêmico por quê? Porque hoje está muito falado, vulgarizado, enfim, você pode escolher o que você quiser para usar sobre isso. Mas a gente tem, desde a criança, que não para e por isso é dita e estigmatizada como uma criança com déficit de atenção, até realmente uma criança que sofre todas as dificuldades que esse transtorno pode oferecer. Então eu queria te convidar para primeiro pensar comigo assim, como que eu posso identificar o meu filho, se ele realmente tem um transtorno de atenção ou ele é uma criança simplesmente criativa, alegre e dinâmica. Eu costumo trazer para vocês que a questão se mede no momento do tamanho do prejuízo. Quando a gente pode perceber que esse jeito da criança ser mais ativa, mais agitada e até com menos foco, não altera para ela aquilo do seu dia a dia, dos seus caminhos acadêmicos, na sua relação com os amiguinhos, naquilo que acontece da dinâmica e da tarefa de casa, a criança pode, o adolescente e até o adulto, conviver perfeitamente com determinadas características e isso não virar um problema. Agora, existem instâncias onde isso não é bem assim. E quando eu disse para você que eu ia trazer isso por uma questão de importância, por uma escolha de uma situação que eu vivi, eu estou trazendo realmente histórias que eu vivi isso junto aos meus filhos. Não só falo do lugar da psicopedagoga dentro do consultório, eu falo do lugar da mãe, aonde os meus filhos faziam as tarefas e esqueciam a tarefa em casa, aonde os meus filhos começavam alguma coisa e no caminho do corredor eles esqueciam aquilo que eles estavam indo fazer, aonde eles começavam a trocar a roupa e eles não conseguiam concluir aquilo porque outro projeto já passava pela sua cabeça. Então, o que acontecia com eles? Eles muitas vezes eram mal interpretados, mal avaliados e mal julgados. E isso trazia, sim, bastante problemas para eles em consequência de aprender. Dificuldade de aprendizagem? Relativa. Extremamente inteligentes, extremamente espertos. Porém, nos modelos de escola, eles não conseguiam concluir uma atividade, eles não paravam no banco, eles não conseguiam ouvir a professora falar, porque a cabeça deles às vezes já estava em outro planeta, e aí a professora estava falando um assunto e uma palavra fazia eles fazerem essa viagem, e aí eles traziam para dentro de sala de aula um assunto que não tinha absolutamente nada a ver com o que estavam sendo discutidos. E isso, sem dúvida nenhuma, tumultua. É difícil para o professor, e aí ele se pergunta o que eu faço nessa hora. É difícil para os colegas e principalmente para aquela criança e aquele adolescente que está vivendo isso e nem percebe. Porque ele volta de Marte e ele traz a pergunta. Ele viajou no mundo dos dinossauros e aí o assunto era simplesmente outro. E aí o que eu faço? Essa é a minha questão, assim, como podemos avaliar de fato o que é um transtorno e que pode vir a necessitar de uma intervenção, de um novo olhar, de uma mediação mais específica desse professor ou simplesmente algo que é da característica dessa criança. Quando eu digo que existem instâncias distintas, sim, existem, como eu disse, graus, e a gente pode vir a ter simplesmente que fazer
um ajuste na hora da tarefa, de ajudá-lo a checar o que ele precisa fazer, ajudá-lo a conferir o que está sendo feito, ajudá-lo em sala de aula com a mediação do professor, de estar mais perto, de estar questionando mais vezes com ele, entendeu? Volta aqui, como você está fazendo, como a gente pode chegar em algumas situações em que essa criança, por uma desordem, e tudo isso parte de uma desordem bioquímica, necessitar de um recurso para ajudá-la a concentrar, para ajudá-lo no foco. Então é muito importante uma avaliação muito criteriosa, com muitos detalhes, avaliando o seu comportamento, as suas respostas nas mais diferentes estações, assim, ó. Quando eu digo estações, seria ele na relação da casa, na relação com o brincar, na relação com o amigo, na casa da avó, dentro de sala de aula, no momento em que ele tem, e vamos falar de adultos, assim, ó, eu tenho uma conta para pagar, eu separo e eu saio de casa e a conta fica em cima da mesa. A chave eu nunca encontro, porque cada vez que eu chego dentro de casa, eu largo a chave num lugar. O adolescente que esquece, recebeu um convite e guardou o convite, não acha o convite, perde um compromisso social, que lembra de fazer alguma coisa e ele não consegue cumprir, chega em sala de aula e o grupo todo está esperando aquilo que ele ficou de levar e ele simplesmente esqueceu. E aí, o que podemos fazer para os nossos filhos para ajudá-los? A gente pode criar inúmeras ferramentas. A gente pode trazer para ele algumas facilidades que os ajude a se organizar e o ajude a ir concluindo essas tarefas. A gente pode contar com murais dentro do quarto, a gente pode contar com lembretes e alarmes de celular. E enquanto eles são pequenos, é conosco mesmo. É a gente podendo sentar junto, a gente ensinando a abrir a mochila, a pegar a agenda, que muitas vezes não anotou o que era para fazer. Mas isso é também da aprendizagem. A ver o que precisa fazer e a gente ir na parceria, ajudando a ir construindo. Agora você faz, eu vou fazendo outra coisa, daqui a pouco eu volto e checo, concluiu, o tempo que leva, buscando um ambiente tranquilo, um ambiente harmônico, onde ele possa efetivamente estar concentrado, não tendo uma TV, não tendo um passa-passará, porque sem dúvida nenhuma, se a dificuldade dele é foco, ele vai olhar tudo, mesmo que seja um mosquito muito tranquilo. Então, uma coisa barulhenta não vai ajudar. Então, o local onde ele vai estar estudando, a forma que você está acompanhando, faz toda a diferença. Eu vou separar essa nossa conversa em alguns momentos, para que não fique um vídeo longo. E o que eu aguardo? Que você me traga perguntas e histórias para que eu possa trazer exemplos dentro da tua história. Com certeza eu vou preservar teu nome, teu sigilo, tua identidade, porque a ética é nossa. Mas eu vou poder usar o teu caminho para não só te ajudar, como ajudar muitas outras pessoas com essa dificuldade que tu vive e que eu vivi. E a gente juntas poder deixar o caminho muito mais leve para ti e para o teu filho.